pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Connect Us Podcast, juntamente comigo, tá? Minha esposa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso Connect Us Podcast, esse canal do YouTube incrível, com um monte de conteúdo bacana pra você. E hoje a gente tá com um convidado mais do que especial. Estamos com o cara top demais. galáxias. Mas antes de apresentar ele, sabe como a gente apresenta esse convidado? Assim, ó. Olá, muito bem com vocês, Ihu. Rodrigo Bibo! Thank you, my friends. Thank you. Yeah. Thank you so much. Welcome! Seja muito bem-vindo ao nosso Connect Podcast. Connect Us Podcast. Welcome to the Connect Us. Diretamente de Nova York, pra você, É Connect. de Joinville, Santa Catarina, pra ser mais claro. Tá bom. Welcome to the Connect Podcast. Bibo, Connect Us. apresenta-se Oi. pra aquelas pessoas que ainda não te conhecem, né? Porque E várias pessoas não me conhecem, né? Humilde menino, né? Capaz, comenta aí se você nunca tinha ouvido falar de mim. Pode comentar, não tem problema. Eu vou nas igrejas, aí os líderes me conhecem. Gente, tô aqui com o Bibo, que prazer receber esse cara que me influencia há tantos anos. Irmãos, quantos aqui conhecem o Bibotalk? Aí 2, 3, levanta a mão. Aí o líder, meus irmãos, vocês precisam conhecer e tal. Também o Brasil é muito grande, né, Bibo? Não, o Brasil é grande e eu lido com teologia, né? Sim. Eu lido com teologia. é um assunto específico. É um né? assunto, deveria ser o assunto de todo crente? Deveria. Mas a galera gosta mais de sentir um friozinho na barriga, palavras de afirmação e tal. Então, teologia já se torna um nicho dentro do próprio cristianismo. Então, é normal eu não ser conhecido. O seu cara. Cara, eu adorei esse microfone. O Bibo, Gostou? ele tem um canal de podcast, tá Yes. bom, gente? Pra Há quem não 11 sabe, anos. há 11 anos. O seu canal, um dos canais de podcast de teologia maiores do Brasil, é isso, né? De teologia é o maior do Brasil, mas não é o mais antigo, né? O Irmãos.com, ele é Olha o... só. Aliás, o Irmãos.com, ele é o podcast mais antigo em atividade no Brasil. Caraca. Cara, é muito legal isso aí, né? O Paulinho De Gaspari e a... Meu Deus, esqueci o nome dela. Ela vai me matar. A Dri, lembrei. Aqui, ó. Dri, lembrei. Foi segundos, assim, ó. Lembrei. Não, a Adri e o Paulinho. Então, o Paulinho, o idealizador do Irmãos.com, eles começaram há mais de 16 anos atrás, se não me falha a memória. Cara, a forma com que eles gravavam... Isso aqui é novo, né? No mundo dos podcasts, câmera, microfone top, televisão... Fone. É o Tablecast, né? O MesaCast. Ele é novo. Isso aqui é coisa de 3, 4 anos. Estourou na Aliás, época da talvez pandemia, aqui né, o realidade, Joe né? Rogan, ele, né, já começou isso aqui faz muito tempo aqui nos Estados Unidos, mas isso é coisa mesmo na pandemia que virou uma febre e tal, mas o podcast Roots mesmo, ele é só o áudio, que é o que eu faço até hoje, só o áudio. Mas o Irmãos.com, cara, eles tinham que gravar, eles tinham um gravador que só gravava 2 minutos e meio, se não me falha a memória. Caraca. Então gravava 2 minutos e meio, tinha que parar, começar de novo. Então tu imagina, o raciocínio tinha O que... mesmo assunto. O mesmo assunto. Então, assim, ele gravava um podcast de 1 hora com fatias de 2 minutos e meio. Então, assim, é gente que Nossa. começou mesmo na unha, sabe? Com força de vontade. Eu quero fazer e quando você quer, você faz, né? Então, assim, Sendo desbravador mesmo. desbravador. Então, e aí, o que é legal, só deixando bem claro, ele não é o podcast mais antigo do Brasil. Tá? Porque o primeiro podcast ele é um pouco anterior ao Irmãos.com. Entretanto, esse podcast que iniciou os podcasts no Brasil, ele não está mais em atividade. Então Sério? ele foi descontinuidade. Ele foi descontinuado. Isso já em 2012, 2011, não lembro agora. O Irmãos.com começou lá por 2005, 2005, não lembro agora, e não parou até hoje. Até hoje eles lançam episódios de podcast e tal. Os caras estão em atividade e tal. Assuntos teológicos. É assuntos teológicos, é mais assim, assuntos da... Tudo é teológico, né? Porque lida com a igreja, mas são assuntos mais assim, devocionais, eles falam de filmes, eles falam sobre o jet lag, por exemplo, que eles entrevistam pessoas que moram em outros países, então como é que é o evangelho na Argélia, entendeu? Então assim, é bem legal. Então, eles têm essa pegada um pouco mais devocional, um pouco mais assim, mais chão de igreja. Mas igreja, né? Ainda que o Bibotalk também seja chão de igreja, porque a gente lida com assuntos que dizem respeito à igreja e à vida da igreja. Só que nós temos uma pegada um pouco mais acadêmica. Ainda que, quero deixar bem claro, vai que algum acadêmico esteja assistindo, não é acadêmico. Entende? Entendi. Porque quem é acadêmico, isso aí não é acadêmico. Mas quem não é acadêmico fala, gente, pô, é pesado acompanhar vocês, né? Tem hora que vocês começam a falar uns nomes ali que eu já tô meio perdido. Mas assim, sempre. É uma linha. É uma acadêmica. linha, sempre com muito bom humor. Eu tento deixar a conversa mais leve e tal. Enfim, ouça lá um episódio, o BTcast, procurei no seu agregador de podcast.
Nós Podcast. Eu tô me achando com esse podcast. Ó, a minha voz tá legal nesse microfone, Tá legal. cara. Pois é, olha. Talvez é porque você não se escuta. Não, eu tô me ouvindo aqui, inclusive. Não, mas Loud and quando clear. você grava Quando você o grava, seu... né? Eu dei a minha voz. É que nesse microfone eu tô achando legal. Parabéns aí pelo Eu equipamento. assisti um Valeu. podcast sobre mulheres na reforma. Sensacional. Eu achei sensacional. Gente, É. todo mundo precisa... Todo mundo, não só mulheres, mas todo mundo precisa ouvir esse podcast Mulheres na Reforma. A gente com a Carol descobriu, Bazo, né? e a Ruth. Ruth. A Ruth Salviano, ela é uma historiadora e o trabalho dela é muito legal, cara, porque ela resgata as vozes femininas na história do cristianismo. Ela que escreveu a voz feminina da reforma? Sempre. Ela escreveu vozes femininas na história do cristianismo, vozes femininas na perseguição. Enfim, ela caça, e é muito difícil a literatura, porque é inegável, gente. As mulheres foram esquecidas ao longo da história, não só na história da igreja, como na história da humanidade. É muito difícil você achar relatos, enfim. E ela faz esse trabalho de cavocar as mulheres na história da igreja. Nossa, e é sensacional. A forma que ela dela. se expressa é incrível. É muito bom. E, assim, antes que alguém pense, ela não é feminista, não é nada disso, de empoderamento feminino, nada disso, nada disso. É simplesmente alguém resgatando as vozes femininas na história da igreja. Ela pega aquela história que foi esquecida e traz por hoje. Exatamente, está ali, aconteceu. Mulheres que foram uma bênção na história do cristianismo. Então ela tem, em todos os períodos da história do cristianismo, a Ruth Salviano resgata algumas vozes. E, cara, tem sobre, por exemplo, mulheres no período do martírio, né? Então ela conta a história lá da felicidade, como ela foi martirizada, enfim. Muitas histórias lindas que envolvem mulheres. Então, assim, de homem a gente tem bastante, né? Livros e mais livros sobre os heróis da fé. Ela resgata as heroínas. E é uma escassez muito grande de material. Muito. Principalmente Cara, em basicamente, português. basicamente em inglês tem. Em português é basicamente a Ruth Salviano. Gente, o mercado editorial é muito grande, mas assim, que eu saiba, só a Ruth Salviano, e ela tem agora uma amiga que escreve com ela, acho que é a Jaqueline, que fazem esse trabalho, assim, é sensacional. Eles têm um livro chamado Mulheres, né, no início da história do protestantismo no Brasil. Nossa, sensacional. Ela tem mulheres na história dos avivamentos. Cara, a gente conhece muito John Wesley. Mano, mas você tem que conhecer Susana Wesley. É terrível, entendeu? a esposa dele. Não, é a mulher, a mãe do John Wesley. De John Wesley, caramba. A mulher de John Wesley era meio complicada. O casamento do John Wesley foi... Ele não devia ter casado, a verdade é essa. O casamento dele foi bem complicado, bem complicado. Mas a mãe dele foi, assim, uma benção mesmo. Cara, a mãe de Agostinho, a Mônica. Então, assim, são mulheres excepcionais. A Catarina, né? A Catarina, esposa do Lutero. Esposa Então, do Lutero. cara, é sensacional. E a mulher de Whitfield também fez um papel fundamental. O Whitfield casou tarde. Essa eu não conheço porque é calvinista, eu não dou muita bola. Ô, louco, o que é isso, Brasil? Ó, eu já falando de mulheres, né, que escrevem livros, né, como você falou da Ruth, caso você está ouvindo a gente, conhece outras autoras, eu te peço, por favor, vem aqui, escreve nesse canal, escreve ali nos comentários que eu também quero conhecer, gente, sério. Sim, você está fazendo um trabalho sobre... Eu fiz um trabalho... Misericórdia. Eu fiz um trabalho sobre mulheres Amém. Mulheres, o papel principal, fundamental das mulheres na igreja e tudo mais. E esse podcast foi top. É legal, não tem muita... inclusive agora Thomas Nelson tem lançado alguns livros da Ruth Salviano em parceria com a God Books e tem sido... É um material muito rico. E, cara, assim, o público do Bibotalk, nós estamos hoje em dia com um público de 36% de mulheres. E isso é muito legal, porque são mulheres se despertando para o estudo da teologia. E a igreja precisa disso. A gente precisa de mulheres que pensem biblicamente, que pensem teologicamente, não só como ser uma mulher de virtuosa. Deus, como ser uma mulher virtuosa. E detalhe, ser uma mulher virtuosa na cabeça de muitas pessoas é a mulher que cuida dos filhos e cuida da casa. E interessante, né, que em Provérbios 31 a mulher virtuosa não é a mulher que cuida só da casa e dos filhos, ela é uma empresária também, né? Até porque o homem também cuidava da casa e dos filhos, né? Mas enfim, então não, mulher pensar teologicamente, pensar biblicamente, isso é sensacional, a gente precisa cada vez mais fazer. Inclusive no meu curso de teologia online, que você pode estudar comigo, inclusive, na EBT, na Escola Bibotalk de Teologia, a gente tem um público feminino bem bacana também. E nós, do Bibotalk, a gente incentiva demais. Por quê? Porque às vezes eu preciso gravar podcast e eu quero que tenham mulheres. E eu não acho. Tadinha da Carol Bazo, ela não me aguenta mais, né? Porque gravar podcast, eu conheço a Carol Bazo.
Então tem esse lance também. Eu não posso. Assim, existem várias mulheres no Brasil que seriam capazes de gravar podcast comigo, mas eu não as conheço. E não é só questão de saber que existe. Precisa ter uma relação, precisa ter, sabe, um bounce. Uma dinâmica, Uma né? dinâmica, uma ligação e tal. E não tem. Então eu preciso cada vez mais ter ao meu redor mulheres. A gente tem a Vicky agora, que tá chegando agora, uma menina com super potencial, tá estudando teologia numa faculdade luterana, que foi onde eu me formei. Então, assim. Tem vindo, sabe? É muito bom que surjam realmente cada vez mais mulheres. E aí tem aquele lance também, por exemplo, eu conheço algumas moças até do meu curso que são mega inteligentes. Só que assim, tipo, como é um ambiente muito masculino, parece que há uma certa, tipo... Não sobressai. Não só não se sobressai, mas assim, até o medo Ela de não se se sente expressar, confortável, né? não se sente confortável, aquela coisa. Porque assim, se você faz alguma coisa pública, por exemplo, esse podcast aqui, alguém pode vir comentar, nossa, nunca ouvi tanta porcaria na minha vida. E a gente tem que estar preparado Fato, para isso, sim. entendeu? Estar na internet é ouvir gente chata, hater e gente mal amada. Então assim, e às vezes a mulher não aguenta esse tranco. Como tem muitos homens que não aguentam também. Então a gente tem muito isso, assim, eu conheço, por exemplo, mulheres mega capacitadas, mas que não produzem tanto e tal, e que é uma pena, porque é um ambiente muito, muito masculino a teologia, né? E a gente precisa ter a sensibilidade feminina para pensar teologicamente. Sim. Ô, Bibo, e como que você fez essa junção? Teologia, você começou a estudar teologia muito novo, que eu conheço um pouco a tua história. Eu conheci você através da internet, e a internet é um meio que conecta com diversas pessoas. Conectas? Conectas, Ok. isso é a proposta. Exato. E nós somos conectados através da internet. Yes. Há 10 anos atrás, desde 2010, eu comecei a consumir Bible Talk. Olha aí. E agora a pergunta é, Bibo, como que você foi para esse mundo da internet e ainda teologia? Você falou do irmãos.com, mas eu Isso. conheci o podcast através do Bible Talk. Entendi. Como que você fez essa junção? Cara, é legal começar um pouquinho lá de trás, porque eu cheguei a fé numa igreja... Tu quer uma aguinha? Eu tenho uma aguinha aqui. Eu tenho aqui. Ah, que bom. Porque eu não ia deixar tu beber na minha não. garrafa. Eu sou esse cara, Aí o que acontece? Eu cheguei a fé numa Assembleia de Deus com 17 anos. E a minha igreja era uma igreja já muito centrada na palavra, assim. Eu aprendi a amar a palavra de Deus com os pentecostais assembleianos. Eu aprendi a amar teologia numa Assembleia de Deus, por mais estranho que possa soar aos ouvidos de alguém. Mas como assim? Assembleia de Deus não é barulho, tiro, porrada e bomba e tal? Tem isso, tem as igrejas do reteté, tem aqueles movimentos às vezes meio desmiolados e tal, tem. Mas existe ótima teologia na Assembleia de Deus. Então, desde muito cedo, eu amei a escola dominical. Eu lembro que eu ganhei uma gincana bíblica. Eu era novo convertido e já ganhei uma gincana bíblica. Mérito meu? Não. É porque os crentes não eram muito ligados na Bíblia mesmo. E eu, quando cheguei à fé, caramba, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero entender a Bíblia. E aí eu ganhei uma gincana bíblica e o prêmio era uma viagem de avião. Tipo, dar um rolê de avião. Eu não quis. Eu quis uma Bíblia de estudo. Nesse nível. E nunca tinha voado de avião. Então, o que acontece? Eu sempre... Você podia escolher entre o Podia... avião. Não, mas aí eu falei, gente, o dinheiro que vocês vão gastar com a passagem de avião, não dá pra eu pegar uma Bíblia de estudo? Eu queria muito uma Bíblia de estudo. Caralho, E, enfim. pra poucos. Exato. E aí, e sempre amei esse lance de aprender. Cara, eu fui aprendendo, fui estudar teologia no seminário da própria igreja. E aí, nesse tempo, a igreja, ela comprou uma rádio. Ela já tinha programas AM, eu não sei se essa dinâmica faz sentido aqui, AM e FM, aqui nos Estados Unidos. Faz, né? sentido. Enfim, a igreja já tinha programas na rádio AM e eu com meus amigos já fazíamos os Jovens em Ação lá. E era assim, tocar música, bater papo, atender telefone e tal, e com uma pequena ministração. Depois a igreja comprou uma FM, ganhou a concessão de uma FM e nós começamos o Metanoia. Metanoia, era um programa para jovens, aí, mano, ali a coisa começou a criar um corpo legal. Música, interação, estudos. E aí, moral da história, da rádio, eu fui convidado a sair da rádio, por conta que eu já estava estudando teologia, aí começou a ter alguns conflitos com alguns obreiros lá. E aí eles quiseram me calar. Eles quiseram me calar e tiraram o programa de rádio de mim. Só que é o seguinte, já existia internet e já existia podcast. O que eu fiz? Cara, eu não vou parar, porque eu acredito naquilo que eu falo e vou seguir em frente. Nisso, alguns ouvintes me ajudaram
comprei computador, comprei microfone, pessoas me ajudaram com esse lance de internet, de como subir o áudio pra internet, pra distribuir pras pessoas. Aí um amigo meu fez um site. Inclusive o irmão que fez a primeira logo do Bibotalk, que mora aqui nos Estados Unidos hoje, ele é um designer de mão cheia, o Zé. Passa o contato, precisamos. Precisamos de design. Cara, vou falar, o Zé é sensacional, ele é um designer assim, e ele tá em Charlotte, se eu não me falha a memória. Charlotte, nem sei se é assim que fala. Charlotte, ele tá em Charlotte. E, cara, então, todo mundo foi me ajudando, entendeu? Por quê? Porque gostava do conteúdo. Só que o problema é que eu não queria ficar preso dentro de uma denominação. Né, eu respeito e acho que cada igreja tem que ter a sua teologia, mas eu queria ensinar a teologia de forma mais ampla, sem estar amarrado a uma teologia pentecostal assembleiana, sabe? E tá certo, e como eles que pagam as contas e pagam os boletos, cara, aqui não dá mais pra tu ficar porque tu tá ensinando coisa que a gente não acredita. Beleza. E aí, cara, eu fui pra internet, isso em março de 2011. Você nunca teve vergonha, assim, de ir pra internet? Você, eu comecei, eu vou gravar, eu já vou postar. Nunca teve esse receio? Cara, não, porque eu brincava já, quando eu era criança, eu brincava de ser professor. A minha brincadeira de infância era eu dava aula pros menores da rua. Eu vivi nessa época que a gente brincava nas ruas, que tinha os amigos da rua de baixo, os amigos da rua de cima. Outra realidade. Então, assim, a gente já brincava com as crianças. Gente, meu óculos tá certo? Só um pouquinho que Não, tá torto. Tá torto, né? E agora? Agora tá certo. Agora tá. Eu vou deixar assim, então. Fica bom. mais style, né? Tô brincando. Sinta-se em casa, meu filho. Eu tô em casa, tô em casa. Essa casa faz tudo durante 14 dias. 14 dias. Foi sensacional. E aí o que acontece? Foi isso. Eu nunca tive vergonha, porque eu já brincava de ser professor e tal. E, enfim, acho que é um talento que a gente vem e vai aperfeiçoando, um dom que Deus nos dá. E fui aperfeiçoando. Fiz aula de oratória. Então procurei assim também. Por exemplo, sempre admirei outros podcasters, então eles me ajudaram bastante também a construir um pouco a identidade. Hoje, inclusive, eu sou amigo da minha maior influência, né? Que é o Jovem Nerd, um podcast não cristão, mas que me ensinou muita coisa, em jeito de conduzir conversa, modelo de negócio, né? Hoje eu vivo do Bibotalk, desde 2015 eu vivo do Bibotalk. Então muita coisa eu aprendi com o Jovem Nerd, aprendi com o próprio Irmãos.com, enfim. Então foi nessa pegada que a gente foi, quando me tiraram da rádio, eu fui pra internet e ali a gente foi desenvolvendo. E o que foi legal? Com a internet veio a possibilidade de gravar com pessoas de tudo quanto é canto do mundo, através do Skype. Então você fazia ligações via Skype, gravava aquela ligação, editava, botava a musiquinha e você tinha um podcast. Assim, o meu primeiro estúdio, cara, era num computador bem ok, num quarto vazio, né? Quem hoje olha o meu escritório cheio de livros, né? Eu tinha bem menos, né? Eu tinha uma estante de livros. Então tinha eco, então eu tinha que fazer uma cabana de edredom. Cara, sério, porque senão dava muito eco, parecia que eu tava gravando no banheiro. Então, pra tirar esse eco do banheiro, o que eu fiz? Eu fazia cabana de edredom, entendeu? E tu gravava ali embaixo. Ali embaixo, fazia umas paredes de edredom, botava travesseiro na minha frente, tudo pra ficar com um áudio bacana. Enrolava meia no meu fone pra não dar o... sabe? Enrolava meia calça pra criar meio que um pop filter. Dando murro e ponto de faca. Cara, porque quando você quer, você faz. Quando você entendeu? quer, você faz. É igual o pessoal fala assim, cara, o que eu preciso... Eu recebo muito essa pergunta no meu canal, no meu Instagram, @Bibotalk, me segue lá, @Bibotalk. O que eu preciso pra começar um canal no YouTube? Eu respondo, vontade. É o mínimo. Não, é tudo. Entendeu? Por quê? Porque se ela fez essa pergunta pra mim no Instagram, ela tem um celular. E tudo que você precisa pra começar um canal no YouTube é um celular. Entende? Não precisa de muito, né? Não, cara, você precisa de vontade. Porque é o seguinte, hoje você tem câmeras, né? Eu olho o 2D Teologia, que é o maior canal de teologia da internet. E eu acho que até do mundo, tá? Ele é maior que o Desire God. Qual o nome? É o 2D Teologia do Iago Martins. Acho que ele é o maior canal de teologia do mundo hoje. Cara, e o Iago agora comprou uma Black Magic. Não, como é que é o nome da câmera? Acho que é a Black Magic. Enfim, cara, o Iago parece que ele tá num cinema, assim, parece que ele tá sendo gravado. É assim, sensacional. Mas vai olhar os primeiros vídeos do Iago. Era com uma câmerazinha chinfrim. Vai olhar o Whindersson Nunes, né? O maior fenômeno da comédia no Brasil. O cara gravava com uma câmera emprestada em cima de uma caixa de sapato, com o quarto desarrumado atrás. Então, assim, claro que... A pessoa tem vontade. Assim, por exemplo, é bom, se você pode começar com mais equipe, por exemplo, vocês estão aqui nos Estados Unidos, né? Vocês compram as coisas de forma mais acessível. Então você já pode começar com uma câmerazinha legal, enfim.
Mas, mesmo mano, assim é difícil. Mesmo assim é difícil, porque tu tem que ter vontade. E outra, é que vocês não têm uma parada chamada tempo, né? O tempo de vocês Não, aqui, o tempo aqui é muito é curto. bem complicado. Esse pessoal não almoça direito. Eu passei fome, inclusive, aqui, quero deixar registrado. Porque Não almoça, não janta. eu não almoço, não janto, não tem pão pra comer. Só quero deixar registrado aí, tá, pro Brasil. Ô, Xanda, me perdoa, sabe? Mas teu marido fez uma dieta forçada. Eu posso A explicar? dieta Eu saio pra trabalhar, o Anderson sai pra trabalhar, o Bibo fica sem Eu assim, o que me salvou aqui em Nova York foi o Leandro, aí, ó, esposo da Ana, que são novos moradores aqui de Nova York, e a gente deu altos rolê. Mas Também coincidiu que eles também queriam passear e Exato. os dois Mas foram olha, passear. eu preparei um podcast, deixei o escritório cheio de livro pro Bibo ficar Isso, à vontade, pronto. mas não satisfez a vontade dele. Não, é que a gente precisa comer, né? Nem só de podcast virar o homem, mas de todo o pão que sai da panificadora. Mas brincadeiras à parte, vocês realmente o tempo é uma coisa meio complicada pra vocês. Então assim, mas o fato é que precisa ter vontade, cara. Sim. Porque assim, ó, se você tem um celular, na moral, se você tem um celular, você já pode criar um canal no YouTube. Só que você tem que ser bom. Entendeu? Você tem que. Porque quando você é empolgado, você prende as pessoas. Gente, tem um fenômeno no Brasil que eu não sei se vocês conhecem. Eu não consumo o conteúdo dele porque eu não gosto. Mas eu reconheço que o cara é um fenômeno, porque não é que eu reconheço que ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno, quer eu reconheça ou não. Casimiro, já ouviram falar? Não. Então, esse cara, ele é estourado no Brasil. E sabe como é que ele ficou estourado e deve estar milionário hoje em dia? Ele reage a programas de televisão, ele reage a vídeos. É a reação do Casimiro. Então ele fica comentando o programa de culinário. O cara lá cortando a cebola e ele faz algum. E ele é engraçado. E ele tem um humor que não é o meu tipo de humor. Mas a galera passa horas assistindo o Casimiro reagindo a MasterChef ou a um trailer de cinema e tal. Mano, e a câmera dele é ruim. Sabe o que é bom dele? O áudio. O áudio, pelo menos, tem que ser bom. O áudio, pelo menos, tem que ser bom. E ele tem isso porque o áudio dele também é pior que esse microfone. Porque ele tem um HyperX, aquele que é vermelhão, que é bonito e tal, é muito bonito, mas o áudio é uma qualidade inferior a esse microfone. Mas, cara, o cara ganhou transmissão de campeonato brasileiro, tipo, ele virou comentarista de, assim, coisa exclusiva, sabe, que não tem no Brasil. ESPN, por aí vai. E, cara, a imagem do cara é ruim. Mas o que é? Vontade de fazer. E aí você tem que ter, né, uma característica, alguma peculiaridade, e assim você vai atraindo. Sim, mas você deve concordar também que, por exemplo, às vezes a pessoa tem muita vontade, mas eu não me sinto tão confortável, porque às vezes eu não sou tão boa nisso. Mas a perfeição você só vai alcançar com o tempo. Às vezes, o Bibo hoje, certamente não é o Bibo de 10 anos atrás, quando falava no telefone. Você teve que desenvolver toda uma característica. Então, tipo, você não querer começar a olhar uma pessoa pronta, olhar uma pessoa como o Bibo, que já fala bem, que já se expressa bem, e pensar, tem que começar assim, não. Toda pessoa tem um começo, ela vai começar devagarzinho, é step by step. Exato. Por exemplo, se você pega o meu primeiro muito bem, muito bem, começa mais um podcast. Cara, hoje é muito bem, você já tá mais animado, mais empolgado. Faz aí pra nós aí. Você vai começar agora. Vamos lá então, gente, todo mundo Bibo gravando. Talk. Ó, como é que começa o Bibotalk? A gente primeiro tem um... Não, calma. Ok. A gente primeiro tem o backstage, a gente conversa, dá uma alinhadinha na pauta e tal. De repente, daí eu pergunto se tá todo mundo gravando o seu áudio em loco, né? Porque caso eu perca a minha gravação, o pessoal gravou o seu áudio. E aí, beleza? Então tá, vamos lá então. Aí eu faço que é totalmente errado, segundo os fonoaudiólogos. E eu vou lá então. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 438. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou em Nova York cantando Alicia aqui. É isso. Aí vem outro convidado, faz e por aí vai. E no BTcast de hoje nós vamos falar sobre unidade da igreja, algo tão importante. Aliás, estamos sofrendo. Não estamos sendo unidade na igreja e a gente precisa falar sobre esse assunto. Mas antes, os recados paroquiais. E por aí vai. Mas não foi assim. No começo não era assim. Então, se você tem força de vontade, você não precisa estar pronta. Exato. Só vai. E assim, a perfeição você vai alcançar com o tempo. Justo aí, você tem que ter vontade, cara. E o sabendo principal que vai é vontade. encontrar os dons do caminho, né, Bíblia? Vai encontrar vai encontrar desânimo, demais. entendeu? Vai encontrar desânimo. A gente quer se comparar muito aos grandes. Gente, assim, vamos lá. O meu canal no YouTube, por exemplo. Os meus vídeos, eles têm vídeos que têm 200 mil visualizações? Tem. Mas isso é uma exceção. Meu canal é pequeno. Meu canal é pequeno comparado aos grandes. Mas eu tô feliz. Então meus vídeos lá tem 1.500, 2.000, 3.000 visualizações. É isso. Que, né, se vocês forem comparar, mas comparado ao nosso, é muito mais. Sim, mas daí eu me comparo. Vocês vão se comparar comigo, eu vou me comparar com alguém que é maior do que eu. Só que essa comparação deve ser uma motivação para você melhorar, talvez pensar uma estratégia e tal. Mas eu confesso E aprendendo. Mas eu confesso pra vocês, o canal no YouTube, ele é terapêutico. Eu tô a fim de falar de um tema, é o que eu tenho falado pro Anderson, entendeu? Mano, prepara a mensagem e prega aqui no YouTube.
Entendeu? Prega aqui no YouTube, cria uma playlist aqui dentro do Connect Us, exposição, sei lá, não, tem que criar um nome mais atrativo, né? Porque exposição já assusta a galera, né? Reflexões, meditatio, na brincadeira. Aí, Você sabia que em Marcos... Exato. Então assim, Passeando por Marcos, é um nome interessante. Legal. Passeando por Marcos, ou Walking to the Mark, sei lá, nem sei se em inglês, eu sou péssimo em inglês, sorry. Então o que acontece? É isso, sabe? É vontade de fazer, cara. Vontade de fazer. Porque daí a vontade, ela vai também fazer você arrumar tempo. Porque você vai sacrificar alguma coisa. Você vai deixar de fazer alguma coisa para poder fazer aquilo que você acredita que é um chamado, uma missão para fazer. Quando você tem vontade, você não consegue ver obstáculo. Eu digo isso por mais que ele tenha, por mais que você vai encontrar um obstáculo. Poxa, quando eu queria entrar no Gordon, eu não consegui entrar por várias questões, até mesmo que eu não estudei aqui, o high school e tal. Quando eu consegui entrar no Gordon, cara, eu ia pro Gordon sozinho e... Nossa, é uma viagem. Tu viu a viagem, Pra quem sabe? não conhece o Gordon, explica. É o meu seminário onde eu estudo, tô terminando meu mestrado ano que vem. Teológico. E é um processo, é uma pernada, mas eu amo estar naquele local, por mais que hoje em dia eu tenha facilidade de estar tendo classe online, só que eu prefiro a classe presencial. Você não vê obstáculo, você dá sono, é cansado, mas poxa, tu tá realizando aquele quem vê close não vê corre. É que quem não tá entendendo, o Gordon, ele fica no estado de Boston e a gente mora no estado de Nova York. Então são 4 horas de viagem sem trânsito. Que é quase impossível, né? Eu acordava 3 horas da manhã. Pra chegar na escola... Tinha aula às 9 horas da manhã. Cara, se você vai conversar com as pessoas que chegaram, onde chegaram, tem uma história assim, por exemplo, o Jovem Nerd, né, que foi a minha grande inspiração. Mano, os caras, no começo, eles acreditaram no sonho deles, e ficou agora bem coach agora, né? Mas enfim, eles acreditaram no trabalho deles e saíram do Rio de Janeiro, foram procurar uma cidade bacana, mas assim, menos violenta, e foram pra Curitiba. E lá moravam, sei lá, acho que 6 pessoas num apartamento com um banheiro. Entendeu? Aí quando tiveram condição de ter um escritório, era um escritório pequeno, onde era o estoque também, mas os caras estavam lá, mano, ralando. Por exemplo, tem viagem que eles... conseguimos fazer uma viagem pra Disney, né? O negócio foi crescendo, e aí o sonho de todo brasileiro é ir pra Disney. E aí, todo não, né, gente? Eu tô forçando aqui, mas a Disney é um sonho mundial, né? Todo o mundo inteiro quer conhecer a Disney, no sentido que é um lugar bacana. Aí foram pra Disney. Bem... O Jovem Nerd, né, o Alexandre Ottoni, ele não fez muitos passeios com a família na Disney porque tinha que ficar no Airbnb onde eles alugaram editando podcast. Porque no começo é assim, hoje em dia eles conseguem pagar pessoas para editarem um podcast para eles, mas no começo era eles que tinham que editar o podcast. Então assim, quem vê os caras hoje não sabe o tanto de sufoco que eles passaram, a mão de tanta, né, as coisas que eles tiveram que abrir mão para estar onde tá. Então, o problema é que a galera hoje em dia quer já o suco, não quer espremer a fruta. Porque trabalhar na internet é um trampo terrível, é muito trabalho. Cara, você não tem hora. Não. O meu grande desafio hoje é chegar em casa e desligar o celular. Meu grande objetivo, e eu tenho conseguido na maior parte das vezes, é tentar desligar quando eu chego em casa. Agora é as crianças, é a patroa, entendeu? Ou na ordem, eu, a patroa e as crianças. Então, assim, entendeu? É o desafio, porque você não tem hora, né? E, de repente, você tá lá 10 horas da noite, vai checar o celular, site fora do ar. Nossa, aí tem que entrar em contato com o técnico e tal. Mano, essa loucura, né? Gerenciar tudo isso é doideira. E essa transição, Bibo? Bibo podcast, o Bibo influencer, o Bibo pai, o Bibo família, agora também. Tu já escreveu livros 10 anos atrás, o Isaac Teológico e tal, mas agora que estourou, né? O livro que deu um estouro aí, o Deus que Destrói Sonho. Como que surgiu isso aí? Como que nasceu essa obra maravilhosa? E quem que não leu, lê esse livro. Eu ouvi o livro no Pilgrim. Gente, sensacional. Queria ter lido, que eu gosto de ler, mas o meu tempo tão corrido com o livro da escola, mas eu ouvi e eu recomendo você ler esse livro ou ouvir esse livro, consumir esse livro, que é uma obra sensacional. Conta pra gente, Bibo, como que... Cara, então, o livro surgiu dessa minha inquietação com a teologia da prosperidade afetiva, né? O que é a teologia da prosperidade afetiva? Essa teologia que transforma Deus num realizador de sonhos. Essa teologia que transforma Deus no gênio da lâmpada. Ou seja, Deus tem que me abençoar. Basta eu evocar as palavras certas e Deus aparece e me abençoa. Então, é aquela teologia que foca muito em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. De fato, é uma palavra de Jesus. Mas o problema dessa teologia da prosperidade afetiva, onde Deus existe para me fazer feliz, ela é incompleta.
porque a gente precisa ler Mateus 11, 29 também. Né? Aprendam sobre mim, sou manso e humilde, tomem sobre vós o meu jugo. E isso é discipulado, é vida com Deus, é entender que ao fazer a oração do Pai Nosso não é mais a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu estava com essa inquietação por conta das músicas, por conta das pregações, e comecei a escrever sobre isso. E o nome seria esse. E aí até que eu meio que desisti do projeto e tal. Aí a gente teve parceria com a gente foi crescendo enquanto podcast, enquanto influencer teológico no cenário brasileiro. E aí nisso comecei a lançar livros dos meus amigos. Até que um dia Thomas Nelson falou, cara, e o teu livro, tu não vai lançar? Falei, não, deixa os meus amigos e tal. Falei, pô, mano, você não tá escrevendo um livro? Tô. Então, entrega pra nós, a gente publica. Falei, então tá bom. Mas tem que ser esse nome, O Deus que Destrói Sonhos. Pois é, o nome a gente vai ter que dar uma negociada. Brincadeira, eles assim aceitaram e tal, essa minha condição. E, mano, lançamos o livro em abril de 2021 e, uau, eu não esperava realmente o sucesso que foi. Já passou de 82 mil cópias vendidas e isso no cenário nacional é muita coisa, né? Muita coisa. E aí veio agora a versão infantil, Quando o Meu Sorvete Cai, onde a gente pega os princípios ensinados em O Deus que Destrói Sonhos e aplica para as crianças. Então foi sensacional, assim. Também tá vendendo bem, graças a Deus. Quem quiser comprar teu livro, acha? Aí tem que falar com o Anderson, porque aqui nos Estados Unidos... Não, e quem tá assistindo no Brasil? No Brasil é amazon.com, você acha todos os meus livros e tal, tem... Todos que eu escrevi e também produzi. Então foi isso, cara. Foi dessa inquietação, dessa teologia que transforma Deus num gênio da lâmpada, dessa teologia que faz Deus existir para eu ser feliz e não para eu ser um servo, né? Então a gente meio que combate essa ideia. É basicamente um livro de discipulado. Eu confesso, quando eu leio a capa do livro, O Deus que Destrói Sonho, tipo assim, como assim? Fiz uma crítica. A capa é legal, tem um design legal na capa. É, uma capa bem jovial e tal. Bem jovial. É. Só quando eu li o livro, realmente eu confesso que como é bom ter o nosso sonho destruído por Deus. É. Como é maravilhoso, porque quando o nosso sonho é destruído, que Deus destrói o nosso sonho, ele tira da gente a nossa vaidade, ele tira da gente o nosso orgulho, aquilo que eu penso que pra mim é bom, e eu consigo entender o que ele tem pra mim, às vezes é a contramão do que aquilo que eu queria. Exato. Mas é bom que eu sei que eu estou com cuidado, sendo cuidado e guiado por Deus. Exato. Muito bom. É exatamente isso. Igual você fala no livro, o Deus da Xuxa, Teologia né? da Xuxa. Teologia da Xuxa. Aliás, foi muito legal quando eu fui na Globo, eu participei do Conversa com o Bial, e o Bial tinha o meu livro, né? A produção mandou um pra ele e tal. E, cara, foi muito legal, a gente falou sobre essa teologia da Xuxa, né? O que é a teologia da Xuxa? A Xuxa tem uma música antiga no filme Lua de Cristal, e ela diz, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então eu meio que combato essa teologia da Xuxa, no sentido de que não é isso, tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Então foi bem legal, assim, a gente pensar. Aliás, eu uso bastante cultura pop, né, naquilo que eu falo, naquilo que eu escrevo. Gosto de pegar elementos da cultura e tirar ensinamentos ou uma lição, enfim, acho que isso é bom, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, onde que tem uma geração de jovens aí, que nós somos novos ainda e tal, mas a gente tá vendo que essa... Eu tô com quarentinha, Tô com 30, quarentinha, não sei se eu tô tão jovem. Eu faço um topetinho. Mas tem um espírito jovem, o que importa, exato, entendeu? faço um topetinho. Põe uma blusinha de ursinho, tomando café. Vai pro CrossFit agora, vai entrar pra seita. CrossFit não, né? CrossFit, mas vou caminhar, vou começar caminhando. Comprei um AirPods agora vou caminhar. Ok, tá chique, hein? A motivação dele caminhar é o AirPod que ele comprou. Aí vou enjoar do AirPod e paro de caminhar. Normal. Mas, Bibo, esse livro teu que tem atingido vários jovens, principalmente quando eu vejo na rede social, diversos jovens publicando, dando share, compartilhando. Cara, muito clube de leitura. Uma coisa que está surgindo bastante no Brasil, assim, pelo menos eu tenho visto agora, talvez é uma coisa antiga, mas muita gente se reunindo para ler livro. Clubes de leitura, tanto online quanto presencialmente. E eu recebo foto da galera, eu não consigo ver tudo, mas quando eu vejo, eu fico bem feliz, assim. Cara, assim, de repente, 15 jovens com meu livro na mão, sabe? Líderes, né, que tem grupos de 15, 20 jovens, adolescentes. Galera, vamos lá, todo mundo, a gente vai ler agora em conjunto o livro e tal, e a galera vai lá, compra. Aí tem gente que não pode comprar, o líder vai lá, faz uma vaquinha, compra. Isso, né? Porque o livro no Brasil sai a R$20, às vezes, em promoção na Amazon. Mas, enfim, isso é muito legal, você vê pessoas se reunindo para discutir o seu livro e tal. Aliás, esse ano eu preguei muito pelo Brasil e a maioria dos temas cara, a gente quer que tu pregue o tema do teu livro, sabe? Então, sério, foi muito legal isso, assim. Então, cara, é uma alegria, né? É indescritível, assim. Uma coisa que você escreveu tá sendo consumida.
Obviamente que tem gente que criticou e tal, isso é normal, mas, grosso modo, é super positivo a recepção do livro e tal. É muito legal mesmo. Fico Eu bem... gostei daquela... Quando você coloca o termo do Pai Nosso, que estás no céu, Sim, da oração de Jesus, né? sim, sim. E quando você coloca, né, sobre a oração e você diz que é difícil a gente falar essa palavra, a gente repetir essa palavra, que sei que venha a ser feita a vontade de Deus, mas não a nossa. Gente, eu acho que uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é você querer deixar a sua vontade. Quando isso é explícito, nós precisamos ouvir isso, porque infelizmente nós queremos muito que a minha vontade prevaleça e a de Deus depois. Exato. As pessoas gostam muito daquele salmo que diz, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Cara, então, leia o contexto desse salmo, né? Eu sempre confundo o salmo se é o 37,4 ou é 34,7. Eu sempre confundo. Assim também. Sempre dá os bugs, né? Mas o que acontece? Veja o contexto, ali fala da lei do Senhor. Entendeu? Ali fala da lei do Senhor, ou seja, é um coração que está cheio da lei do Senhor, está cheio da vontade de Deus no coração. Então, o que é agradar-se do Senhor, é confiar no Senhor, é confiar na sua palavra. Então, precisa ter essa sabedoria, não dá para tirar os textos, né, fora de contexto. De fato, o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. No Sermão do Monte, Jesus vai falar, pedi, dar-se-vos-á, buscais e acharei. Agora, Jesus fala isso dentro do contexto do Sermão do Monte. O que ele está insinuando que você busque? O que ele está insinuando que você peça? Leia o Sermão do Monte. É aquilo que ele está pedindo para você, para que você também peça. Aliás, pedir em nome de Jesus. A gente não termina a oração ou começa a oração em nome de Jesus? Yep. Certo? A gente começa ou termina em nome de Jesus. Isso significa o quê? Significa pedir aquilo que Jesus pediria. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me aprofundo numa Bíblia, no conhecimento bíblico teológico, mais eu vou ter sabedoria para orar. E não como o Tiago vai falar, olha, vocês não recebem porque oram mal. Porque no fundo, o que a gente tem orado? Coisas para o nosso deleite nessa terra. A gente tem orado pedindo só bênçãos terrenas e passageiras. Então, cara, é nesse sentido, assim, ter um conhecimento que vai me levar a ter orações mais maduras, uma vida mais madura. É essa pegada. E por isso que eu faço uma exposição do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é uma oração que direciona os teus afetos. É uma oração que direciona os teus desejos. Porque, primeiro, vamos pegar rapidinho aqui, a estrutura do Pai Nosso. As primeiras 3 petições do Pai Nosso dizem respeito a Deus e o seu reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja... Venha a nossa tua vontade. Assim, o que é santificado seja o teu nome? É uma igreja que age de tal forma que o mundo reconheça que Deus é santo. Ou seja, reflete o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é isso? É um povo que vive para glorificar a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ou seja, não é sobre o meu reino, não é sobre a minha vontade, não é sobre o que eu estou construindo, não. Venha o teu reino, a tua igreja trabalhará e anseia por esse reino. A gente, ao mesmo tempo que anseia a vinda desse reino pleno, a gente trabalha para que ele se concretize. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Pronto. A primeira preocupação de um discípulo é com as coisas de Deus. Depois que ele está preocupado com as coisas de Deus, com a missão de Deus na terra, do qual a igreja faz parte, ele diz, bem, dá-me o pão de cada dia. Percebam, é o pão, é o básico. Dá-me o pão de cada dia. E por aí vai. Então, se você olhar, a primeira preocupação do Pai Nosso é com a obra de Deus, é com a vontade de Deus, não com a nossa. É tudo por ele, para ele, para ele. Exatamente. Para ele, por ele e para ele. Eu isso, falei certo? Por aí, tá por aí. Esse é o caminho. Se não for, ele está sendo certo. Exatamente. É que eu escrevi alguma coisa assim no trabalho essa semana, assim, eu acho que eu tô falando certo. Olha só aí. Boa. Tá ficando teóloga. Que isso, hein? Teloga, tá ficando teloga. Teloga. Ô, Bibo, daqui a pouquinho você já vai ter que preparar as malas. 37,4. 37,4, só para corrigir a referência ali, né? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha só como esse versículo, lido sozinho, ele passa a ser um problema, né? Eu gosto como a NTLH traduz, né? Que a sua felicidade esteja no Senhor. Sim. Percebam como já muda. Gente, isso aqui é uma dica importante para você. Você não precisa estudar teologia, caso você não queira. Se você quiser, seria sensacional. Mas nunca crie uma doutrina ou uma oração com base numa única tradução. Né? Então, assim, se você fala português e entende português, bem, acho que sim, porque você está vendo esse podcast,
no aplicativo YouVersion, você tem várias traduções do Brasil. Percebam como a NTLH aqui capta melhor a intenção do texto. Que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Cara, se a minha felicidade está no Senhor, o meu coração deseja o Senhor e não aquilo que Ele pode me dar. Olha como muda completamente a teologia do texto. Tá entendendo? Ó, vamos pegar a NVI. A NVI, tá? 37:4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ainda assim, o texto aqui é que a pessoa só pega a parte do Ele atenderá aos desejos do meu coração. Mas o que é deleitar-se no Senhor? A partir do momento que alguém se deleita no Senhor, o que ele vai desejar é o Senhor. Entende? Então, assim, gente, a Bíblia tem que parar, tem que pensar. Não dá pra ler e é isso, sabe? Tem que parar. Quando alguém fala uma coisa e se achou muito legal, vai investigar se é tão legal assim mesmo. Compra um comentário, se for preciso. Compra um comentário, sabe? Ou pesquisa na internet, ou fale com o seu pastor, sabe, né? É bom que os pastores entendam de teologia justamente por conta disso e por aí vai. Que a internet hoje em dia é bom, tem que tomar cuidado para ver o que você consome também. Exato. Mas a internet é bom que dá facilidade, você muito grande, você encontrar materiais bons, inclusive, informações boas. Isso aqui é um ponto importante até pra gente falar, e a gente fala isso muito no Bibotalk. Galera, você precisa... a gente não faz podcast pra você ir lá e brigar com o seu pastor. A gente faz podcast pra fazer você pensar. Agora, pastores, criem ambientes de estudo na igreja de vocês, para que as pessoas pensem em teologia a partir da comunidade. Inclusive, até teve um caso, né, recentemente, que a gente estava conversando, né? A pessoa cheia de dúvidas sobre Apocalipse, mas ela acompanha um pastor de internet que fala coisas sobre o Apocalipse. E, by the way, encaixa nessa minha expressão. É tão legal falar by the way, mas não sei se encaixou aqui. Mas é uma pessoa que ensina muita coisa estranha sobre Apocalipse, e até errada, muitas vezes. Sendo que na própria igreja dela teve estudos sobre Apocalipse e ela não participou, não fez, enfim. Porque não foi na igreja. Não? Exatamente. Então, assim, cara, procure fazer teologia a partir da sua igreja local. Bibo, a minha igreja não tá nem para teologia. Bem, então vamos começar a pensar se é uma igreja bacana, porque a igreja precisa se preocupar com teologia. E muito, tá? Muito. Precisa ter um credo, precisa pensar teologicamente a sua existência. Então, igrejas, promovam ambientes de estudo teológico. Promovam ambientes onde os membros podem discutir Bíblia, podem discutir de maneira saudável, porque a internet não é um ambiente saudável muitas vezes. Então, criem na comunidade ambientes assim. E a necessidade da igreja promover esse ambiente teológico, Exato. Porque até aqueles irmãos que têm desejo, você vai incentivar as pessoas a estudar. Exato. E as pessoas, quando estudar, não vai ficar cada um para um canto diferente. Uhum. Porque isso é o maior perigo também que tá aí, né, Bill? Porque Exato. hoje em dia tem muito teólogo e cada um tem a sua visão completamente complicada. Que se a pessoa for para uma visão complicada da igreja, destrói a igreja, né? Destrói não, cara. Tem história de igrejas que foram amplamente danificadas porque membros começaram a seguir uma determinada linha teológica. E o problema não é a linha teológica, o problema é que essa linha teológica não é a linha da denominação. Então isso aconteceu muito. Em Joinville eu conheço pelo menos uns 2 casos, onde deu ruim, porque determinado grupo começou a ir para uma linha e de repente a igreja, não, mas a gente não é dessa linha. Ah, mas essa linha aqui é a certa. E começa a dar, sabe, aí conflito e surge outra igreja. Então, assim... Desculpa te cortar, a pessoa que está estudando vai ter mais base, às vezes até mesmo, que a pessoa, os irmãos da igreja não têm a base, nem o preparo, e ele começa a questionar, e na escola, no seminário, ele está tendo a base para aquilo ali. Falta maturidade também de quem estuda, sabe? Infelizmente, muitos alunos de teologia acabam se tornando pessoas insuportáveis, chatas, ele chega na igreja, ele quer mudar tudo. Calma, cara, tem que ter maturidade. Por exemplo, um dos maiores portais, hoje em dia não sei se é, mas... Há 10 anos atrás, um dos maiores portais calvinistas do Brasil, que era o 5 Solas, do Clóvis, ele era um dos portais calvinistas, né? Um dos maiores portais calvinistas do Brasil, em termos de exposição do calvinismo, mas ele congregava numa igreja arminiana. Isso é maturidade. Isso é maturidade. É o cara entender que a opção soteriológica dele é diferente da igreja dele, mas ele entende que ali são irmãos em Cristo e que por mais que ele não concorde, a pregação do pastor é boa, é bíblica, porque ele não está reduzindo só a teologia da salvação. Então, assim, é maturidade. Isso, o problema da internet, não, tem que ser tudo, tem que ser calvinista. A nossa igreja agora tem que ser calvinista, agora a gente tem que começar a batizar a criança. Pera lá um pouquinho. Uma discussão chata essa discussão. Mas eu tô com saudade dela.
Porque hoje em dia no Brasil está se discutindo em quem a gente tem que votar, né? E quem não vota no X não é nem crente. Então eu tô começando a sentir saudade do calvinismo e arminianismo. essa exato. briga volta aí. Esquerda e direita, enfim. Eu já tô com saudade do calvinismo e Arrumou arminianismo. outra confusão pra cá. Não, eu prefiro aquela velha ali, rapaz. Essa aí tá complicada. Ô, Jesus Cristo, mano. Mas quem estuda teologia em casa, sozinho, gente, toma cuidado. Olha com quem você tá assistindo. Olha igual esse caso, essa pessoa que você falou, né? Que tem um pastor que pode ensinar ela, só que ela prefere ir pra internet, ouvir pessoa e acredita no que aquela pessoa tá falando. Então, analisa quem você ouve, analisa quem você escutou. Na internet a gente tem muita gente boa, como a gente tem gente que talvez é bom você evitar. Exato. E assim, tem pessoas que são boas e que ensinam coisas boas, mas que não é a pegada da sua denominação. Entendeu? Vamos pegar o 2 Dedos de Teologia, né? Um canal sério. O Iago é um pastor de igreja, é um cara sério. Só que assim, tem coisas que o Iago fala que eu não concordo. Por quê? Porque ele é calvinista e eu sou arminiano. E tudo bem. Fora outras coisas também, né? Algumas, entre outras coisas. Mas, cara, sensacional. Só que eu já tenho caminhada teológica, eu sei peneirar. Eu sei que tudo aquilo que o Iago fala, que o próprio Tim Keller, meu autor vivo preferido é o Tim Keller, mora aqui em Manhattan, a propósito. Keller, né? Aliás, ele não tá mais aqui em Manhattan agora. Então, assim, o Tim Keller, ele... Cara, eu não concordo com tudo que ele fala. Por quê? Porque eu tenho maturidade, eu tenho caminhada, entende? O problema é que as pessoas assistem alguém nesses podcasts aí de 4 horas falando sobre Bíblia, teologia, Apocalipse e tal, e ela, é isso. E talvez não seja, entendeu? Talvez não seja. Então é bom consultar outras fontes, é bom ir conversar com o seu pastor, com o seu professor de EBD, com quem na sua igreja entende de teologia, para não se atropelar, entendeu? Para não se atropelar. E para a pessoa afirmar algo, ainda mais quando você fala escatológico, para afirmar, ter uma afirmação concreta, é muito complicado, bastante. É muito difícil. A pessoa, para ter essa afirmação, é um imaturo teologicamente. Um desses caras aí fica falando que o www é o 666. Tipo, gente, isso aí é teologia da década de 80 que é inacreditável que alguém ainda hoje fale isso, sabe? Quem tá ouvindo a gente que não tem nenhuma base teológica, tem tanta gente boa que a gente pode indicar. Tem um canal do Bibo, né? O Bibo tem a escola, não é? Tem a EBT, Escola Bibotal com Teologia, sabe? O ideal é você procurar alguma coisa na sua igreja local. Sim. E a partir da igreja local consumir internet. Mas a minha igreja local não tem. Então procure, pode ser a EBT, a Escola Bibotal com Teologia, né? Nós somos Presmetor, Batista, Quadrão, Luther, Costais. Ou você pode procurar faculdades sérias, entendeu? Sim. Que ensinem boa teologia. O problema é que você tem que entender e ter maturidade que teologia é isso, é algo diverso. Existem várias linhas teológicas, então você tem que ter paciência para entender algumas coisas, para ir digerindo, para ver como é que você vai aplicar na igreja local. Não tem que ter pressa. Não deixar os irmãos da igreja trazer problema pro pastor, porque o que tem de gente chegando na igreja trazendo problema pro pastor... Sim, tem bastante. Tem que ser devagar, ser calmo. Outra, você não sabe nada. Tem muita gente que faz 1 ano de teologia e fica arrotando conhecimento. Mas, cara, tu tem 1 ano só de teologia. Tu não sabe nada, nada. A dica que eu dou pra quem tá estudando teologia é: saiba que você não sabe. Entendeu? Então, assim, mais estudo parece que menos sabe. Exato. E, cara, eu tô há mais de 20 anos estudando. E, mano, a teologia é um universo riquíssimo, muito amplo. Então, devagar e sempre, sabe? E outra, estude teologia para servir a sua igreja, não para destruir ela. O que é lindo da teologia, quando mais você começa a estudar, tá nesse mundo teológico, se torna no título do teu livro, ou melhor, no nome do teu livro, que você vai conhecer um Deus que vai destruir todos os seus sonhos. E por que ele destrói? Porque a gente tem sonhos egoístas, arrogantes, forçados. Você vai conhecer quem é Deus. Quando você começa a conhecer quem é Ele cada dia mais, o seu sonho vai ser destruído. Gente, para você que deseja estudar teologia, estude teologia. É uma maravilha. A teologia, na minha vida, foi um caminho que desencadeou várias coisas. A minha leitura, estava eu e o Bibo conversando. E... estude teologia. É isso. Estude teologia porque faz bem. Faz bem para sua espiritualidade, faz bem para a igreja. Se você for estudar teologia pelos motivos certos, não só por arrogância, por conhecimento, mas eu quero estudar teologia para servir a igreja. É isso que vai acontecer. Eu ouvi uma palavra, Bíblia, que encaixa nessa frase. Não estude teologia para você conhecer a Deus. Você já conhece a Deus, estude teologia porque você quer saber mais quem é Deus. Exato. Se você for para querer conhecer a Deus ali, você vai se decepcionar, você vai desviar. Você já tem que ser crente para estudar teologia, crente, né? Seja crente. Exatamente. Você ama a Deus de uma forma tão grande. Você quer refinar esse conhecimento e essa missão de expor a Jesus Cristo.
Muito obrigado, tem que arrumar minha mala. Tem que arrumar a mala, Bibo. Connect-us. Bibo vai ir pro Brasil daqui a pouquinho. Daqui a o pouquinho. último dele aqui Nossa, nos Ele Estados ficou Unidos. 2 semanas aqui em casa e no 42 do segundo tempo que A gente tá foi- gravando, isso. Importante é isso, importante é isso. Importante, se for incomodar o Bibo no Brasil, aqui a gente tá iniciando esse Connect-us Podcast. O nosso É nóis. objetivo é Bíblia, teologia... E muito papo bom. Muito papo. Exato, Bibo, exato. traz uma mensagem pro povo aí que vai estar ouvindo... Pra encerrar Pra esse nosso encerrar bate-papo esse nosso Olha top aí, de hoje. olha aí. Gente, eu não sei qual é o público, né? Se é mais gente daqui, se é mais gente do Brasil, mas Então, uma mescla, é uma mescla. Aliás, ajude a divulgar esse trabalho bacana, gente séria. Pude passar 2 semanas aqui com eles. São pessoas que realmente amam Jesus, amam a igreja e sofrem pela igreja. E isso é realmente uma dádiva para a igreja daqui ter pessoas dedicadas que querem servir ao reino de Deus. A minha mensagem para você é: vamos continuar nessa vibe. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia Sagrada. Leia sobre a vida de Apolo, né? Atos capítulo 18. Apolo tem um cara que é cheio do Espírito Santo, cheio de fervor, é um homem que realmente falava com entusiasmo, mas ainda assim precisava aprender mais sobre a palavra de Deus. Porque mesmo Apolo, um cara cheio do Espírito, que falava com exatidão, precisou de Priscila e Áquila para aprender ainda mais sobre Jesus. Você não pode aprender sozinho. O objetivo não é aprender sozinho e ficar sozinho, mas é aprender com pessoas que saibam mais que você, que são mais crentes do que você, para que você possa servir a igreja. Então é muito lindo. Atos 18, pare para ler ali a partir do versículo 24, e você vai ver a necessidade de se conhecer mais a palavra de Deus a partir de outros irmãos e irmãs. Então, conheça, não acredite em tudo que você ouve no púlpito da sua igreja. E eu não falo isso aqui como provocação para você criar uma rebeldia, não. Eu falo isso aqui por 2 motivos. O primeiro, para que pastores e pastoras, pregadores e pregadoras se preparem melhor para suas mensagens e estudem mais para oferecer bom conteúdo à igreja. E segundo, para que você tenha critérios, para que você saiba como os bereanos. Imagina, apóstolo Paulo está pregando e os crentes de Beré estavam examinando para ver se aquilo que Paulo estava falando procedia. Então, é saudável para a igreja pessoas preocupadas com aquilo que é ensinado, com aquilo que é preocupado. Não com ar de arrogância para dizer, viu, tá errado, seu herege. Não, isso é babaca, isso é adolescente teológico. Não. Para conversar, para se caminhar para o amadurecimento bíblico-teológico da comunidade, para que a gente cumpra melhor a nossa missão. E é isso nóis. aí. Fechando com chave de ouro. Fechando com chave de ouro, o último dia do Bible Talk aqui em casa, no Estados Foi um Unidos. prazer, né? gente. Muito obrigado. Prazer todo meu. foi todo Foi nosso. sensacional. Muito obrigado, meu mano. Sensacional. Eu espero que nos seja 5 anos pra gente se reencontrar. Não, ano que vem outra vez. estamos de volta. Estamos de volta, Ano se que vem Deus quiser. Tamo de volta. Vamos Quem fazer. sabe com a patroa. Aí Ai, sim, top melhor. Olha aí, demais. olha aí. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Se inscreva no canal. Não esquece de compartilhar com todo mundo e ajuda a gente aí a anunciar o evangelho, que esse é o nosso propósito. Connect Us Podcast. Gente, muito obrigada. Já pega essa flechinha e envia pra todo mundo que vai precisar ouvir, porque tá foi top demais nesse nosso papo, tá bom? Ó, um beijo grande no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e divulguem muito esse vídeo aqui, tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau.